A paz do Senhor, alunos da classe Discipulado. É um prazer estar com vocês, mais uma vez, dando sequência ao primeiro ciclo do material do Discipulado, que é composto aí por 4 ciclos. E nós estamos agora novamente no primeiro ciclo, hoje dando continuidade na terceira lição de número 3, falando de um tema extremamente relevante e talvez um dos mais importantes desse primeiro ciclo, que é: quem é Jesus? Que pergunta é essa, né? Quem é Jesus? Naturalmente, nesses minutos que nós vamos refletir aqui, nós não vamos ter tempo hábil para descrever quem é Jesus, né? Em uma aula somente não é suficiente para falar desse Jesus maravilhoso, que é o nosso Salvador. Mas nós tentaremos abordar de uma forma sucinta, apontar o que a lição quer nos ensinar, o que a lição quer nos trazer dentro desse tema, baseado no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1, no versículo de número 1 ao 8, vai abordar justamente o cumprimento de algumas profecias através de João Batista. O texto de Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao 8, vai apontar justamente a mensagem de João Batista. A boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começa a ser dada através de João Batista, o precursor de Jesus Cristo. Ele começa a prenunciar o Evangelho, as boas novas de salvação. E essa lição, eu gostaria de enfatizar 2 textos bíblicos que são fundamentais. A propósito, peço que você faça a leitura diária que está sugerida no material, pois vai tratar de todas as profecias, lá de Gênesis 3,15, até chegar nos evangelhos, falando sobre o Filho de Deus, o Filho do Homem, que vai ser abordado nessa lição de hoje. Quem é esse Jesus? As lições, as leituras sugeridas, elas já vão apontando para esse Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário por nós. Portanto, eu peço que você leia com tempo em casa, medite nesses textos bíblicos. Mas eu gostaria que você grifasse, anotasse a última sugestão de leitura diária, que está em Filipenses. Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 6 em diante, diz assim: ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos. Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 2 a 10. E o verso 11, finalizando: e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Outro texto bíblico que eu gostaria de meditar com vocês, visto que nós não teremos tempo suficiente para tratar toda a lição com clareza, eu gostaria que você anotasse também Colossenses, capítulo de número 1, versículos de número 17 a 20, que diz assim: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto os que estão na terra como as que estão nos céus. São 2 textos fundamentais para entendermos essa questão de quem é Jesus, o Filho do homem, mas também ao mesmo tempo o Filho de Deus. Parece um tema complexo, mas por que Jesus ele é profetizado como o Filho do homem e o Filho de Deus? Existe algo muito importante a ser relembrado. Na lição anterior que vocês estudaram, na lição de número 2, falou sobre a questão do povo de Israel. O povo de Israel tinha liberdade, mas em virtude da desobediência, eles passaram a serem escravos. E no exílio, quando começaram a ser libertos, Deus levanta os profetas, prenunciando, profetizando esse Jesus, o Messias, o Salvador, aquele que ia libertar a nação de Israel. Então é importante entender que para o povo judeu,
a expectativa em relação a Jesus, né, qual era a expectativa da nação de Israel, dos judeus em relação ao Messias? Não era o Jesus de Nazaré, né? Talvez eles pensavam que viria um rei, que viria alguém que mudaria toda a situação deles política, econômica da época. Mas, como nós vemos na Bíblia, Jesus fez muito mais do que isso. Ele mudou totalmente a história. Mudou a história de toda a humanidade quando ele morre na cruz do Calvário. Ele dá direito à salvação, ou seja, libertação dos pecados, da escravidão do pecado. Isso é importante entender, porque observe bem, Deus quando enviou o seu Filho Jesus Cristo para essa terra aqui, para esse povo, para essa humanidade, ele deu tudo, ele deu o seu melhor. E Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, não foi somente para o povo judeu, mas foi para todos, para toda a humanidade. E isso é lindo. E nesses dois textos bíblicos que nós lemos, Filipenses e também Colossenses, vai apontar justamente esse privilégio que nós, como humanos, temos, de Jesus ter se feito como homem, né, vivido aqui na terra como homem no seu ministério terreno. Isso é a importância dada a você que me ouve nesse momento, né, que é homem, que é mulher. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, porque valoriza a nossa humanidade. O objetivo maior, justamente, é evidenciar o quê? Além do aspecto salvífico, né, o Filho de Deus, o Salvador, o Filho do homem, Salvador, o quanto Jesus valorizou a humanidade ao fazer-se igual a nós. Você já parou para pensar? Que Jesus se fez semelhante a nós, né, em carne, sentiu as dores, sentiu os sofrimentos no seu ministério terreno. Isso foi justamente para, né, demonstrar essa importância que você tem para Jesus, a importância que você tem para Deus. Glorificado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele morreu na cruz do Calvário. E você é importante, sim, para Deus, você é importante para Jesus Cristo. Quem sabe você receberá esse vídeo compartilhado por alguém, receba essa palavra, Jesus Cristo, o Filho do homem, mas também o Filho de Deus. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus, pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de um homem natural, porque ele nos ama e quer nos salvar. E foi através do sacrifício de Jesus Cristo que ele nos garantiu esta salvação. E ele quer sim lhe salvar. Você que está nos acompanhando já nesses ciclos, né, do discipulado, é muito importante entender isso. A importância que você tem para Jesus Cristo, a importância que você tem no reino de Deus. Nós, seres humanos, ainda pecadores, decaídos em virtude do pecado lá de Adão e Eva, Gênesis 3,15 vai apontar justamente aquele um homem, aquele que pisaria a cabeça da serpente. Já lá em Gênesis, a Bíblia já estava profetizando sobre esse Jesus que nós estamos falando hoje. Quem é esse Jesus? Lá em Gênesis já estava sendo profetizado. Depois em Deuteronômio você vai ver Moisés usado por Deus, profetizando também em relação a este Jesus, que seria apresentado à humanidade como um servo, como um homem comum, e de fato ocorreu. Por isso a lição de número 3, ela vai abordar o primeiro tópico, o primeiro tema, falando sobre o Filho do Homem. A primeira profecia lá em Gênesis 3,15. Por isso eu falei da importância de você fazer a leitura bíblica em classe, aliás, a leitura bíblica diária, né, na sua casa, de segunda a sexta, porque ela vai apontar justamente o roteiro da lição. Então é importante que você medite, né? E lá em Gênesis 3,15 vai aparecer a primeira profecia, né, dizendo que um descendente de mulher, ou seja, filho do homem, né, ele se fez carne como nós. E esse filho do homem, né, esmagaria a cabeça da serpente. Esse texto bíblico já está apontando para Jesus Cristo, esse filho do homem, esse homem que nasceria de mulher, né, e esmagaria a cabeça da serpente. Né? Em sua bondade e misericórdia, o Criador sabia que a humanidade caída se tornaria escrava de seus próprios desejos egoístas, assim como a nação de Israel se tornou escrava do povo, foi escravizada pelo povo do Egito. E Deus usou os profetas para profetizar um libertador. E os judeus esperavam esse libertador ansiosamente. Mas quando esse libertador se manifestou, o Messias, no seu ministério terreno, ninguém deu valor. Ninguém recebeu ele como Messias. Né? Aos olhos deles isso parecia loucura.
Como que um homem como Jesus, um servo humilde, vindo de Nazaré, né, uma cidade talvez que não tinha muito valor na época, como poderia sair alguma coisa boa de lá? E a Bíblia, o profeta Isaías vai profetizar sobre essa questão, né, falando sobre esse Jesus. Mas era necessário que esse Jesus se fizesse homem aqui nessa terra, para que as pessoas o recebessem, para que você recebesse a Jesus Cristo. Ele veio, né, trabalhou no seu ministério, nos seus 3 anos de trabalho de ministério aqui na terra, né, Deus demonstrou, ensinou, anunciou, pregou o evangelho do reino, para que as pessoas o aceitassem e o recebessem. Se você aceitou a Jesus Cristo é porque alguém pregou o evangelho. E é isso que Marcos, capítulo de número 1 e versículo do número 1 a 8, vai apontar. João Batista prenunciando, pregando, antecedendo este Jesus que haveria de vir. Né? E em João, interessante, o Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao 14, vai falar sobre o Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A existência do Filho de Deus apontada aqui, meu irmão e minha irmã que nos acompanham, João, esse Verbo, o Filho de Deus apontado por João, antecede muito o seu nascimento. Ou seja, o Filho de Deus, o Verbo, antes mesmo dele se fazer carne, ele já existia, ele já estava lá na criação do homem e da mulher. Mas foi necessário que esse Verbo se tornasse carne e habitasse entre nós, para que as pessoas tivessem acesso a ele, a Cristo Jesus. Por isso ele é o único, verdadeiro e exclusivo mediador entre nós e Deus. Se não for por Jesus Cristo, não há outro caminho para você chegar-se a Deus. É somente por Cristo Jesus. Portanto, é necessário que você o receba como seu Salvador. Isso é necessário para que nós possamos ter acesso a este Deus Todo-Poderoso. É através de Jesus Cristo. O propósito primordial de ele dizer que é Filho de Deus ressalta o quê? A sua dupla natureza. Quem é Jesus? Ele tem uma dupla natureza. Ou seja, ele é tanto humano quanto divino, identificando-se conosco quando fala de filho do homem. Ele nasceu de uma mulher. Ele veio a esse mundo como naturalmente nós viemos. Então, o filho do homem é a identificação conosco através de sua humanidade e com Deus através de sua divindade, essa relação, o Filho de Deus, como que ele se relaciona, né? Quem é esse Jesus? Ele é tanto filho do homem como filho de Deus. Como filho do homem, ele se relacionou com a sua humanidade aqui nesta terra, né? Quando identificando-se conosco através da sua humanidade, filho do homem, e com Deus através da sua divindade, filho de Deus. Assim, por isso ele se tornou então o mediador, o único mediador. Não adianta oferecer outro caminho para você, outra opção. É Jesus o caminho verdadeiro. E esse Jesus que deixou, né, abriu mão de tudo o que ele tem, o que ele é. Ele deixou, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou essa natureza, sofreu, morreu na cruz do Calvário por nós. Né? Neste final de semana nós estaremos participando, inclusive, da Santa Ceia, que é relembrar justamente o quê? O sacrifício desse Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário. Ele morreu por mim e por você, porque ele ama-nos. E eu tenho certeza que você que está ouvindo, investindo um pouco do seu tempo em ouvir um pouco essa palavra, tenha certeza que Jesus lhe ama, que Deus lhe ama tanto, tanto que ele enviou este Jesus Cristo. Este que é o Filho de Deus, mas também é o Filho do homem. Este Jesus de Nazaré, que ninguém dava valor, que ninguém dava nada. Lá os judeus não deram o devido valor a esse Messias que havia sido profetizado no Antigo Testamento. Mas ele foi até o fim, até a morte de cruz. Não só para libertar os judeus, mas para nos trazer liberdade de nossos pecados, onde estávamos corrompidos, onde estávamos mergulhados no pecado. E se não fosse o sacrifício de Jesus Cristo, o nosso único mediador, nós estaríamos já condenados ao pecado, mas graças ao seu sacrifício, nós aceitamos a Jesus Cristo e a nossa esperança como igreja de Cristo e você como um servo do Senhor, um cristão, uma mulher do Senhor, serva do Senhor. Nós como igreja temos a esperança que esse Jesus que morreu na cruz do Calvário, ele breve voltará buscar a sua igreja.
E oxalá você que está me ouvindo esteja preparado, receba o Filho do Homem, receba o Filho de Deus como o seu único e suficiente Salvador e seja abençoado e viva a promessa deste Evangelho, que é de salvação para a sua vida. Esse é o Jesus que nós servimos. Em nome de Jesus, seja abençoado com essa palavra breve que nós estamos trazendo para você. Em nome de Jesus, medite na lição de número 3, quem é Jesus? E comece a refletir quem é esse Jesus de fato na tua vida. Em nome de Jesus, eu oro e abençoo a tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo por cada aluno do discipulado, Pai. Que este Jesus maravilhoso, que revelou-se a nós, ó Deus querido, nesta terra, através do seu ministério terreno, ó Deus, e morreu na cruz do Calvário, venha se revelar, Senhor Jesus, intimamente para cada ouvinte, cada aluno do discipulado, e que eles possam conhecer mais de Jesus, ter mais conhecimento sobre o Senhor, e possam cada vez mais ter desejo de te servir e buscar, Senhor meu Deus, cada vez mais, ó Pai, porque sabemos que logo o Senhor vem nos buscar. Oxalá que todos nós possamos estar atentos, vigilantes e preparados para nos encontrarmos com Cristo na glória. Em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, cada aluno, Senhor Jesus, que dedicou do seu tempo, cada ouvinte, cada pessoa que fará uso desse vídeo seja abençoada em nome de Jesus. Deus te abençoe.